Secretamente sempre ajudava minha família. Mas meu pai me humilhava como se eu fosse um nada. Parte 1. Eu nunca fui de depender de ninguém. Desde nova eu sabia que queria ter minha própria grana, minha independência, e nunca precisei que ninguém me dissesse isso. Enquanto muita gente sonhava com um emprego estável ou um diploma para pendurar na parede, eu já estava pensando em como construir algo meu, algo que ninguém pudesse tirar de mim. O mercado imobiliário apareceu na minha vida meio que por acaso. Comecei pequena pesquisando, estudando, entendendo como funcionava o jogo. Não demorou muito para eu perceber que tinha talento para aquilo. Aos poucos fui entrando no mercado internacional, fechando negócios online, vendendo imóveis sem precisar sair de casa. Enquanto muita gente achava que eu estava à toa no computador, eu estava ali, fazendo dinheiro e planejando algo muito maior. E eu fiz. Depois de um tempo, resolvi expandir. Criei minha própria rede de imobiliárias, uma franquia que se espalhou pelo país. Foram anos de trabalho pesado, de noite sem dormir, de riscos que eu assumi sozinha. Mas no final, eu consegui. Meu nome começou a valer alguma coisa nesse meio. Minha empresa cresceu e eu cheguei num ponto onde poderia viver confortavelmente pelo resto da vida sem precisar me preocupar com contas ou estabilidade financeira. Mas não se engane achando que essa é uma história de sucesso feliz, porque por mais que eu tenha conquistado tudo isso, teve uma coisa que eu nunca consegui: o reconhecimento da minha família, especialmente do meu pai. Mas calma, a história ainda tá só começando. Parte 2. Sempre fui a pessoa que sustentava a família, mesmo quando meu pai insistia em agir com aquele orgulho antiquado e apegado às velhas ideias. Ele nunca gostava de me ver fazendo qualquer coisa fora do esperado, principalmente ajudar nas tarefas de casa. E quando fui me destacar no mercado imobiliário e criar minha franquia pelo país, ele continuou sempre reclamando, me chamando de encostada, como se eu não tivesse o que fazer além de viver às custas dele. A reviravolta aconteceu quando, por conta da crise, meu pai acabou sendo demitido. Foram meses difíceis para ele, mas o orgulho, como sempre, o impedia de aceitar ajuda. Ele passou o dia se fechando, fazendo birra e reclamando que ninguém entendia o quanto ele era importante. Eu não podia simplesmente vê-lo se afundar na miséria e no amargor, mas também não queria que ele soubesse que fui eu quem agiu. Então tomei uma decisão secreta. Sem que ele soubesse, arranjei uma vaga para ele como gerente de um grupo regional da minha imobiliária. Planejei tudo com cuidado para que ele acreditasse que a oportunidade surgiu por mérito próprio ou por indicação de outros, e não porque fui eu quem insistiu. Ofereci um salário bem acima do padrão, uma quantia que faria qualquer um pensar duas vezes antes de reclamar. Ele ficou surpreso e aos poucos, foi se adaptando à nova função, sem nunca suspeitar que sua própria filha esteve por trás de tudo. Enquanto ele se dedicava à nova posição, eu observava de longe, aliviada por tê-lo colocado numa situação onde, pelo menos, ele viveria melhor. Mas mesmo com esse cenário, a velha humilhação ainda ecoava. Ele continuava a lançar comentários sarcásticos sobre como eu era encostada e despreparada para enfrentar o mundo. E embora eu me sentisse orgulhosa de ter virado o jogo, uma dúvida me perseguia. Será que um dia ele vai reconhecer o quanto essa chance foi essencial para a nossa família, mesmo sem saber que fui eu quem o colocou nessa posição? Parte 3. Meu pai sempre foi uma figura complicada. Por mais que ele fosse rude e cheio de opiniões duras, eu sempre soube que no fundo ele me amava. Cresci ouvindo seus conselhos, mesmo que muitas vezes vinham em forma de xingamentos e críticas pesadas. Lembro que ele nunca deixou de reclamar de como eu passava horas no computador. Para ele, eu era a encostada que não fazia nada em casa, que só ficava perdida na tela, sem contribuir para as tarefas do lar. Teve uma vez, durante uma reunião de família, algo que para ele era sagrado, em que eu estava lá com meu laptop em mãos, tentando terminar um trabalho. Meu pai, que já estava nervoso com a bagunça que via por aí, não conseguiu mais segurar o que vinha acumulando. Do meio das risadas dos tios e primos, ele se levantou de um jeito que fazia tremer a sala, apontou para mim e gritou: "Olhem só para ela. Aqui está a prova viva de que essa menina não faz nada. Só fica colada no computador, sem ajudar nem um pouco em casa." Foi um golpe cruel. Senti meus olhos se encherem de lágrimas, e naquele instante, todo o orgulho que eu tinha de ter me esforçado para ajudar a família parecia se esvair. Eu sabia que ele estava exagerando, que era apenas o jeito duro dele de expressar seu descontentamento, mas a humilhação pública foi demais. Depois daquele episódio, passei dias me sentindo mal, dividida entre a dor de ser ridicularizada e a compreensão de que, apesar de tudo, ele sempre tentou me preparar para um mundo difícil. Eu amava aquele homem, mas aquelas palavras ecoavam em minha mente,
reforçando a sensação de que eu nunca seria boa o bastante para ele. Agora me pergunto, será que algum dia ele vai me enxergar pelo que realmente sou? A filha que mesmo sofrendo. Parte 4. Eu nunca imaginei que a verdade poderia me atingir com tanta força. Depois de anos aguentando as críticas e humilhações, descobri algo que me deixou sem chão. Meu pai estava me traindo. Não era uma simples infidelidade. Era uma traição que se estendia aos bastidores da nossa vida familiar. Enquanto revisava mensagens antigas e documentos esquecidos, encontrei provas incontestáveis. Conversas e bilhetes que mostravam que ele mantinha um relacionamento clandestino com outra mulher. Meu sangue congelou ao ler aquelas palavras. O choque foi tão grande que naquele mesmo dia, minha mente não parava de girar. Como ele, que sempre se orgulhou de ser o pilar da nossa família, podia ser tão desleal? E pior, quando confrontado, ele não só negou como explodiu de raiva, gritando palavras que nunca imaginei ouvir. O ambiente em casa ficou insuportável, e ficou claro que algo precisava mudar. Na manhã seguinte, sem nem se dar ao trabalho de esperar por uma conversa, meu pai tomou uma atitude brutal, expulsou minha mãe e a mim de casa. Disse que não queria mais conviver com essas duas inúteis, e que estava pronto para recomeçar sua vida com a amante que, segundo ele, finalmente o fazia feliz. Foi uma cena de terror, portas batendo, gritos, lágrimas correndo sem parar. Minha mãe chorava como uma criança, enquanto eu mal conseguia segurar a fúria e a tristeza que invadiam meu peito. Fiquei lá, sem saber para onde correr, com a sensação de que tudo aquilo era um pesadelo. A casa que sempre foi nosso lar se tornou palco de uma traição irreparável, e agora eu estava sozinha, afastada de tudo que conhecia. Essa revelação, essa expulsão repentina, foi o divisor de águas na minha vida. Enquanto empacotava minhas coisas e saía daquela casa, uma pergunta insistia em ecoar na minha mente: será que mesmo depois de tudo isso, eu conseguirei me reerguer e encontrar um caminho que me devolva a paz e o respeito que sempre mereci? Parte 5. O peso da verdade. Eu nunca quis que terminasse assim, mas depois de tudo que aconteceu, não dava mais para segurar. Meu pai precisava saber a verdade. Fui até a imobiliária onde ele trabalhava, a empresa que eu mesma construí do zero. Entrei na sala dele e esperei. Quando ele chegou e me viu sentada ali, revirou os olhos, já pronto para me tratar como se eu fosse um estorvo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, impaciente. Respirei fundo. "Eu sou sua chefe." Ele riu, um riso debochado, descrente. "Para de besteira. Isso aqui é uma empresa séria, não tem espaço para joguinhos." Puxei um dos contratos da gaveta e deslizei na direção dele. Meu nome estava lá, em todas as páginas. "Eu sou a dona de tudo isso, pai. Fui eu que te contratei quando você perdeu seu emprego. Eu que paguei um salário acima do normal para que você tivesse conforto. Sempre ajudei essa família, enquanto você me humilhava dizendo que eu era uma inútil." O silêncio pesou. Ele pegou os papéis com as mãos trêmulas. Olhou para mim, depois para os contratos e de novo para mim. "Isso é algum tipo de piada?" "Não, é a verdade. E agora você está demitido." Os segundos que se seguiram foram aterrorizantes. O rosto dele ficou vermelho, os olhos arregalados. Ele começou a gritar, esmurrar a mesa. "Você tá fazendo isso comigo? Seu pai? Depois de tudo que fiz por você? Depois de tudo que você fez comigo?" Corrigi. Ele jogou tudo no chão, derrubando cadeiras, saindo da sala feito um louco. Minhas mãos tremiam. Eu deveria me sentir vingada, mas tudo que senti foi um aperto no peito. Eu amava aquele homem, apesar de tudo. Saí da sala e fui para casa, tentando processar tudo. Será que fiz o certo? Será que no fim a vingança valeu a pena ou eu só repeti o ciclo de rancor que ele mesmo criou?